do versículo 35 ao 41. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, e vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, todos acharam? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Faça essa pergunta para o seu irmão: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pergunte aí mais uma vez: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Podeis tomar assento e não pare de adorar ao Senhor. Quando nós paramos para olhar essa palavra, ler nesta palavra, nós vemos homens que estavam caminhando com Jesus. Nós vemos homens que já haviam contemplado milagres feitos pelo Senhor. Nós contemplamos homens que já tinham visto Jesus operar alguns milagres e fazer alguns ensinamentos. Mas de repente Jesus diz para eles: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado do mar. Avancemos para outra margem. E a Bíblia diz que eles entraram no barco. E Jesus entrou com eles no barco. Mas de repente, no meio dessa travessia, você leu comigo, levantou-se um grande temporal de vento. De repente as ondas se enfureceram e começaram a golpear sobre aquele barco. E Jesus dormia. E de repente as águas entram ali e deixam esses homens assustados. E eles começam a clamar por Jesus, mas não um clamor de socorre-nos, mas começa algo de interrogação. Mestre, não te importa que perecemos? Não te importa pela situação que a gente está vivendo? É interessante que a gente caminha com Jesus e dá glória a Deus e aleluia, e dizemos que Ele é bom até que se levante o temporal, até que se levante um vento, e a nossa fé começa a entrar em questionamento. Nós até começamos a questionar quem é Ele, e se de fato Ele se importa conosco. E naquela interrogação que Senhor, não te importa que perecemos, Senhor, não te importa com a nossa situação, a Bíblia diz que Jesus desperta, se levanta, acalma o vento, acalma o mar e se faz grande bonança. E agora entra uma outra questão. Eles ficam naquele momento surpresos, surpreendidos. Parece que eles não esperavam que o socorro viesse do Senhor, ou que o socorro fosse tão extraordinário como se manifestou. E diz a palavra que Jesus, depois que aquietou todas as coisas, eles olham um para o outro e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí a gente entende o seguinte, que eles estavam andando com Jesus, mas ainda não sabiam quem era Jesus. Eles estavam andando com Jesus, tinham contemplado milagres, mas ainda não sabiam quem era Jesus. Então nós vamos para a palavra do Senhor para saber quem é Jesus.
Quem é Jesus? Por isso que eu falei para você, faça essa pergunta para o seu irmão, faça essa pergunta para a sua irmã e diga: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí nós vamos para a palavra do Senhor, que lá no profeta Isaías, no capítulo 7, a palavra do Senhor vai dizer para nós, capítulo 7 de Isaías, começa pelo profeta Isaías dizendo para nós quem ele é. Primeiro o profeta Isaías, o profeta messiânico, começa a dizer para nós o seguinte, em Isaías capítulo 7, o versículo 14 diz: ele nascerá de uma virgem e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, aleluia. Então agora o profeta Isaías começa a responder para eles quem Jesus é. Ele viria e nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a primeira resposta de quem ele é Deus conosco, ele é Deus conosco, ele é Deus conosco, aleluia. Mas aí o Isaías começa a dizer para nós também no capítulo 9 e no versículo 6 ao 7 vai dizer a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o poder, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, aleluia, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Agora o Isaías responde de novo e diz para nós quem ele é. Ele não é qualquer pessoa, ele é Maravilhoso Conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade e ele é Príncipe da paz, aleluia, glória a Deus. Se ele é Maravilhoso Conselheiro, ele tem um conselho a dar para cada um de nós. E eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios no capítulo 2 e olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Em Provérbios no capítulo 2, nós vamos ouvir um conselho extraordinário da palavra do Senhor nesta noite. E é a própria sabedoria por excelência, é o próprio Cristo. Ele vai dizer: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçar a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos, aleluia. Ele é Maravilhoso Conselheiro, ele é Maravilhoso Conselheiro, ele é Maravilhoso Conselheiro, aleluia. Mas ele é Deus forte. Abra sua Bíblia em Salmo de número 24 e olha o que diz a palavra do Senhor para nós. E hoje foi cantado um louvor que exaltava o Senhor nosso Deus, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós no Salmo de número 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele contém e o mundo que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí agora vem algo extraordinário, porque ele é Deus forte. Diz a palavra: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai,
ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, e Ele é Príncipe da paz. É Ele. Quem é Ele? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Deus conosco, Ele é o Emanuel, aleluia. Ele era, aleluia, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade, e Ele é o Príncipe da paz. Mas Isaías também diz para nós no capítulo 40 e no versículo 3 que Ele terá o seu caminho preparado. Mas também Isaías no capítulo 42 e no versículo 1 diz que Ele é o servo do Senhor. Isaías 49:6 vai dizer que Ele é a luz para os gentios. Mas em Isaías 53, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Isaías 53 vai dizer para nós que Ele é o servo sofredor. Isaías diz para nós, Ele é o servo sofredor. Diz a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-los mais para Ele, e nenhuma beleza havia-o que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é Deus forte, Ele é conselheiro maravilhoso, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Ele é aquele que tem o seu caminho preparado. Ele é aquele, aleluia, que é a luz para os gentios. Ele é o servo do Senhor, e Ele é o servo sofredor. Por isso que eu e você estamos aqui, porque o seu pecado estava sobre Ele, o meu pecado estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Por isso estamos aqui, podemos levantar a mão e dar glórias ao Rei dos Reis, e dar glória ao Senhor nosso Deus, porque Ele é Senhor, e só Ele é digno, aleluia, de ser adorado, de ser engrandecido. Somente Ele, a Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Mas quem é Ele? Aí Isaías responde também. Em Isaías 61 ele vai dizer para nós que o Espírito do Senhor Deus está sobre Ele, porque o Senhor o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Então quem é Ele? Ele é para nós, aleluia, o pregador de boas novas. É Ele que cura os quebrantados de coração. É Ele que é proclamador da libertação aos cativos. E é Ele que coloca em liberdade todos aqueles que estavam algemados. É Ele, aleluia, é Ele o Senhor,
Oh, glória a Deus! Por isso eu estou aqui nesta noite. Por isso eu posso dar glória a Deus. Outrora eu era algemada, mas hoje eu estou liberta. Outrora eu era cativa, mas hoje sou livre para adorar o seu nome. Antes eu estava perdida, mas eu fui achada. Aleluia, eu estava ferida, mas eu fui curada. Então você tem motivo de sobra para adorar, para exaltar, para bendizer a este Deus que te levantou e te colocou aqui. Aleluia, glória a Deus. Então Isaías, o profeta Isaías, ele responde a pergunta que os discípulos fizeram naquele momento, depois de um grande milagre. Mas aí só o Isaías falou? Não. Alguém mais falou. E aí de repente agora nós temos um testemunho de alguém muito glorioso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. E no versículo 2 a seguir vai nos dizer o seguinte. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ver aqui alguém dizendo quem ele é. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Capítulo 2 e o versículo 25. Nós vamos ver alguém dizer quem ele era. Até então, nós temos o testemunho do profeta Isaías respondendo a pergunta dos discípulos. E respondendo a sua pergunta, quando você fez para o seu irmão e disse: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí aqui no versículo 25 vai dizer para nós: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Quem disse isso? O Espírito Santo de Deus revelou para Simeão e disse: olha, você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. O que significa isso? O ungido do Senhor, o esperado das nações. Você não vai morrer, Simeão, você não vai morrer. E a promessa não foi feita por qualquer pessoa, mas pelo Santo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer e nem tampouco receber, mas Ele está conosco e habita em nós, para a glória do nome do Senhor. Então o Espírito Santo responde para nós: quem é Jesus? Quem é Ele? Ele é o Cristo do Senhor. Mas aí também em Lucas capítulo 1, alguém também vai dizer quem é este. Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 35, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, e o versículo 26 a seguir, alguém mais vai dizer quem é ele. Diz a palavra: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui o anjo Gabriel revela que ele é o Filho do Altíssimo, mas ele é também o Filho de Deus, e o seu reinado não terá fim. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O anjo Gabriel diz para nós:
Mas também o anjo do Senhor também diz para nós, em Lucas no capítulo 2, no versículo 9 ao 10, diz a palavra que um anjo do Senhor disse aos pastores que estavam no campo, que havia nascido na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Então alguém mais está testemunhando e dizendo quem é ele? O anjo Gabriel disse que ele era filho do Altíssimo, que ele é filho de Deus e o seu reinado não terá fim. Mas agora o anjo do Senhor diz para nós que ele é o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Bendito seja Deus. Mas alguém mais testemunhando e respondendo para nós e dizendo quem ele é? Primeiro o profeta Isaías respondeu, o Espírito Santo testificou dizendo quem ele é. O anjo Gabriel testifica quem ele é, o anjo do Senhor testifica quem ele é, mas agora o próprio Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, aonde a presença de Deus estava sobre ele, em Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35, vai dizer que ele é salvação para todos os povos e luz para a revelação aos gentios. Então agora nós temos o testemunho do profeta Isaías, nós temos agora o testemunho do Espírito Santo, nós temos agora o testemunho do anjo Gabriel, nós temos agora o testemunho do anjo do Senhor, agora nós temos o testemunho de Simeão, dizendo para nós quem ele é, mas ainda a gente pergunta quem ele é, e aí o João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele vai dizer para nós em Mateus capítulo 3, e o versículo 11 diz assim, ei, sabe quem ele é? Ele é o batizador, porque eu batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que foi batizado com o Espírito Santo? Quem é que já foi batizado com o Espírito Santo? Quem é que já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo? Sabe por quê? Porque ele é o batizador, ele é o batizador, ele é o batizador, ele é o batizador, aleluia! O João Batista diz isso para nós, respondendo a pergunta de quem ele é. Quem ele é. Mas o João Batista também diz para nós algo. Em João capítulo 1, o versículo 29. Depois de ter anunciado a palavra para que o povo se arrependesse e viesse e produzisse fruto de arrependimento e se voltasse para Deus, porque o reino do Senhor estava chegando, estava se aproximando. De repente ele vê um que veio no meio da multidão, aleluia, e aí ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Você não entendeu, certamente você não entendeu quem ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia. Então agora nós temos o testemunho do profeta Isaías, nós temos aqui o testemunho do Espírito Santo, nós temos aqui o testemunho do anjo Gabriel, nós temos aqui o testemunho do anjo do Senhor, nós temos aqui o testemunho do Simeão, nós temos aqui o testemunho do João Batista. Mas algo extraordinário aconteceu. Depois que ele foi reconhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e foi até João Batista para se batizar, o João Batista diz assim para ele, eu é que precisava ser batizado por ti, e tu vens a mim? E ele diz assim, deixa, para que a justiça se cumpra, para que a palavra se cumpra em toda a sua justiça. E a Bíblia diz que Jesus foi batizado, e quando ele saiu da água, e depois de ter orado, diz a palavra, os céus se abriram, e quando o céu se abriu, aleluia, o Espírito Santo desceu de lá, em forma corpórea, e veio sobre ele. Só que o Espírito Santo não falou nada, João não falou nada, ninguém mais falou nada, mas uma voz do céu foi ouvida e disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, este é o meu filho amado, em quem
quem eu me comprazo, bendito seja Deus. Este é o meu Filho amado, é nele que se cumpre a plenitude dos tempos, é nele que chega a salvação para vocês. Ele é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Bastava essas respostas, bastava essas testemunhas, bastava. Mas aí a gente continua de repente dizendo, mas quem Ele é? Quem Tu és, Senhor? Quem é, Senhor? Aleluia! De acordo com os historiadores, Jesus é, no Evangelho de Mateus, apresentado como Rei. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o Senhor. No Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como Filho do Homem. E no Evangelho de João, Ele é apresentado como o próprio Senhor. Sendo intrinsecamente divino, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então a gente se alegra com isso. Só que agora, a gente ouviu tanto testemunhos de alguém dizendo quem Ele é. E a gente, na maioria das vezes, conceitua o outro quando alguém fala quem Ele é para nós. E nós temos a mania até de dizer, mas você não conhece o fulano. Aí passamos a ficha do fulano. Você não conhece a fulana. E passamos a ficha da fulana. Aí as pessoas, quando não querem te conhecer, preferem acreditar na voz dos outros. Se o testemunho é verdadeiro, glorificado seja Deus. Mas se o testemunho for falso, que grande problema teremos. Mas aí nós ouvimos aqui testemunhas verdadeiras dizendo quem Ele é. E a gente se alegra. Porque de tudo que foi falado, nós temos desfrutado desta coisa gloriosa, aleluia, desses mistérios gloriosos revelados para nós. Mas agora, o próprio Jesus se levanta para dizer quem Ele é. O próprio Jesus se levanta e começa a dizer para mim e para você quem Ele é de fato. Aí a Bíblia vai dizer para nós, aleluia, e ontem comentamos alguma coisa sobre, quando Jesus mesmo diz que Ele é em Mateus capítulo 11, Ele vai dizer para nós que Ele é aquele que alivia as nossas cargas, é Ele que nos ensina a ser manso e humilde, é Ele quem dá descanso à nossa alma. Mas em Mateus capítulo 12, Ele vai dizer que Ele é o Senhor do sábado, que Ele é maior do que Jonas e que Ele é maior do que Salomão. Mas em Mateus capítulo 15, Ele vai dizer para nós que Ele é o enviado aos perdidos da casa de Israel. Em Mateus 16, Ele vai dizer que Ele é a pedra aonde a igreja está edificada, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Marcos capítulo 15, Ele vai dizer que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus bendito, Ele é o Filho do homem que está sentado à destra, à direita do Todo-Poderoso, e Ele virá nas nuvens. Em Lucas capítulo 9, Ele vai dizer que Ele é o Filho do homem, que Ele sofreria muito, seria rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e Ele seria morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Isso é Ele quem está dizendo para nós quem Ele é. Louvado seja Deus. Mas em João no capítulo 4, Ele se apresenta a uma mulher samaritana, que está à beira de um poço a buscar água, em uma hora que ninguém iria, mas Ele estava lá, aleluia. E Ele chega para a mulher e pede água, e ela questiona, tu sabe que os judeus não falam com os samaritanos, e quem é tu para me pedir água? E papai, você conhece toda a história. E Ele se revela para aquela mulher como a fonte de água viva, e quem dessa água beber nunca mais terá sede. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele diante da fonte, Ele diz, eu sou a fonte, mas não de uma água passageira que você volta a tomar. Eu sou fonte de água viva, eu sou fonte de água viva, eu sou fonte de água viva. Aí Ele se apresenta para esta mulher no capítulo 4, dizendo que Ele é a fonte de água viva.
Mas no capítulo 5 ele diz que ele é o Filho que vivifica e que também julga. E também no capítulo 5 ele diz que ele é o pão de Deus, que desceu do céu, e é ele que é o pão da vida, e é ele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Bendito seja o Senhor. Aí ele vai dizer para nós em João capítulo 8, que ele é a luz do mundo, e quem segue-o não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, porque ele é o Filho que liberta verdadeiramente. Em João capítulo 10 ele vai dizer: eu sou o bom pastor e a porta das ovelhas. Eu sou o que dou a vida pelas ovelhas, e a vida que eu dou, elas são eternas, aleluia. E a vida que eu resgatar, ninguém arrebata da minha mão. Ele é o bom pastor, e é ele que dá vida pelas suas ovelhas. Você foi resgatado nessa noite. Você foi resgatado nessa noite. Você foi resgatado nesta noite. Isso é ele quem está dizendo quem ele é. É ele que diz para nós quem ele é. Aleluia! Aí em João capítulo 11 ele diz assim, para duas mulheres, Marta e Maria, amigas de Jesus. E você sabe que em João capítulo 11 existe um momento de muita dor. Existe um momento de desesperança, porque enquanto Lázaro estava vivo, Marta mandou chamar o mestre. Você conhece a história. Ele ficou 4 dias lá, e quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado. E aí Marta diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Mas o Senhor demorou tanto para chegar. Já diz o louvor da Rose. O Senhor demorou tanto para chegar. A morte chegou primeiro. E a dor está implantada em nós. E para aquelas duas mulheres, que certamente não tinha mais pai, não tinha mais mãe, só tinha o seu irmão. E agora aquelas mulheres ficarem sozinhas e desamparadas. O caos estava instalado. A dor seria permanente, e só restava para elas o luto e as lágrimas. Aí Jesus não fala nada para ela, ou até fala, dizendo que ele iria ressuscitar. E aí Marta diz: eu sei, Senhor, no último dia. E aí ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aleluia, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ha dado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá na minha casa reinava a morte, lá na sua casa reinava a morte, até que Jesus entrou, e quando Jesus entra, aleluia, a morte tem que sair, a tristeza tem que sair. Aonde Jesus chega, aleluia, então a ressurreição é verdadeira. A ressurreição é verdadeira. Eu estava morta em meus delitos e pecados, mas pela salvação de Jesus, eu estou aqui dando glória a Deus, a Ele. Eu estou aqui dando glórias ao seu nome. Eu estou aqui dando glórias ao seu nome. Ele é a ressurreição e a vida. E quem nele crer, ainda que esteja morto, viverá. Mas em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17, ele vai dizer para nós que ele é a videira verdadeira. Ele é o que foi preparar lugar para cada um de nós. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele também diz para nós que ele é o caminho, a verdade
e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, fora de Jesus não existe caminho, fora de Jesus não existe vida, fora de Jesus não existe verdade, porque Ele é a verdade absoluta de Deus, Ele é a verdadeira vida, Ele é o caminho que me conduz ao Pai, mas Ele também garante que Ele é o Pai, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também diz para nós que Ele é o que rogou, o que rogaria ao Pai e pediria o Espírito Santo, e o Espírito Santo viria e habitaria em nós. E eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, aleluia! E Ele também diz que Ele nos deixa a paz, mas não como a paz que o mundo dá. A paz dele é uma paz verdadeira, uma paz essencial, aleluia. E Ele foi aquele que rogou por nós e disse: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, aleluia. E Ele disse para nós que nos guardaria de todo o mal que existiria no mundo. Então Ele começa a dizer todas essas coisas para nós, dizendo quem Ele é. Mas aí, Ele morre. E no momento que Ele morre, esses discípulos que tinham visto Ele acalmar o mar, que tinham aprendido da sua palavra, todos ficam angustiados e desesperançados. E o grande exemplo é que depois da sua morte, todos eles vão para suas casas e ficam entristecidos. Não era para menos. Mas aí eles começam a questionar que eles tinham colocado uma esperança sobre Ele. Mas Ele morreu, mas Ele disse que iria morrer, mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Mas de repente agora chega o terceiro dia, as mulheres contemplam Ele e vão avisar os discípulos, e eles começam a duvidar, eles não creem, e eles precisam ir até lá e contemplar que Ele havia ressuscitado. Mas havia 2 discípulos que iam para o caminho de Emaús, que não estavam em Jerusalém. E aí Jesus mesmo, ressuscitado, se apresenta a ele e começa a perguntar para eles o que eles estavam conversando. E aí ele diz assim: mas tu és o único forasteiro em Jerusalém? Tu és o único forasteiro que não sabe o que tem acontecido? Aí ele começa a dizer: ele veio, ele anunciou, hoje é o terceiro dia, mas não sabemos de nada. E diz que ia ressuscitar, e Jesus abre as escrituras e começa a falar para ele de todo o plano da salvação. E ainda assim, o seu entendimento estava fechado. Até que chegou na casa, e fazendo como quem vai embora, eles convidam Jesus para entrar. E no momento que eles convidam Jesus para entrar e que Jesus vai abençoar o alimento, então naquela hora os seus olhos se abriram e eles entenderam que era o Senhor. E o Senhor desaparece do meio deles. Aí eles olham um para o outro e dizem assim: mas não nos ardia o coração na hora que eles falavam? E aí eles entenderam, e quando eles voltaram para Jerusalém, então ficaram sabendo que de fato Jesus havia ressuscitado. Sabe o que eu aprendo com isso? Aleluia! Sabe quem é Ele para mim? Ele é aquele que João vai dizer para nós em Apocalipse capítulo 1, abra sua Bíblia aí, aleluia, em Apocalipse capítulo 1, olha o que vai dizer a palavra do Senhor para nós. Capítulo 1 de Apocalipse, João, aleluia, versículo 9, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, bendito seja Deus. Apocalipse capítulo 1, e o versículo 9 vai dizendo assim para nós: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus.
Achei meu espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Quem é este, Senhor? Quem é este, Senhor? Ele esteve morto, mas ele está vivo. Na sua mão ele tem a chave da morte e do inferno. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Aleluia! Temos a palavra revelada para nós, dizendo quem ele é. Mas nessa noite eu quero perguntar para você: quem ele é na sua vida? Quem ele é para você? Porque hoje vivemos de valores invertidos. Hoje queremos a bênção, mas não queremos aliança com o abençoador. Hoje queremos barganhar bênçãos com Deus. Deus não está para barganhar bênção. Ele resgata você das trevas e lhe coloca no reino do seu amor. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Quem ele é para você? Ele é apenas aquele que prover a comida no seu lar, e glória a Deus. Ele é aquele que você quer que cure o seu filho, e você vai dizer: muito obrigado, até aqui. Ele é aquele que restaura o seu casamento, e você diz: brigadão, agora eu vou seguir minha vida. Ele é aquele que liberta o seu filho da droga, e você diz: valeu, Jesus, vou desfrutar do meu filho agora. Ele é aquele que lhe dá um carro zero, e você diz: muito obrigado, não tenho tempo para ir para a igreja. Ele é aquele que lhe dá uma casa nova, lhe tirou do aluguel, e você diz: não tenho tempo mais para ir à casa do Senhor. Ele é aquele que provê todo o material para você, e você diz: está valendo. Mas no momento que ele fecha a torneira das bênçãos, você diz: cadê o Senhor? Não é tão bom e tão misericordioso? Irmãos, pela palavra é trazida nessa noite para nós, para trazer a nossa consciência de quem Jesus é. É trazido a nossa consciência de quem Jesus é. Nós vivemos hoje um tempo que o evangelho que agrada é um evangelho sem cruz. Nós vivemos uma época que o evangelho que é bom é o evangelho que não tem renúncia. Esse não é o verdadeiro evangelho. Cuidado com o evangelho que não lhe aponta o caminho estreito. Cuidado com o evangelho que não lhe aponta a porta estreita, o caminho apertado. Cuidado com o evangelho que não lhe aponta o caminho da cruz. Cuidado com o evangelho que não manda renunciar a si mesmo. Cuidado com o evangelho das facilidades, porque Jesus está voltando. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que você tenha liberdade para adorá-lo, para que você tenha liberdade de adorá-lo, mas para que você seja luz, para que você seja sal, para que você faça a diferença na casa dele, na sua casa, com a sua vizinhança, no seu trabalho, na faculdade, aonde você for.
você leve Jesus em sua vida. Fique de pé. Aleluia. Eu quero que você volte para sua casa hoje, perguntando para você mesmo: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aleluia. Muitos dos meus irmãos que estão aqui conhecem a minha história, conhecem o meu testemunho. Eu era alguém à beira do suicídio, com 21 anos de idade, sozinha, com 3 filhos. E com um plano de suicídio há mais de 2 anos. Mas alguém dentro de uma sala de aula disse para mim: Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua vida. Vamos na casa dele. Uma vez, 2, na terceira vez eu fui. Por causa de umas fitas cassetes. Quem me conhece sabe o testemunho. E quando eu entrei na casa do Senhor, aleluia, e eu senti algo que nunca havia sentido. Quebrantamento na minha alma, no meu espírito, com os meus 3 filhos. O meu menor, que hoje já tem 23 anos, era bebê de peito ainda. Minha filha e o meu filho. E eu entrei ali, sozinha, sem esperança nenhuma. Mas quando eu cheguei ali, e eu vi um grupo louvando ao Senhor que diz que era só colocar a fé em Jesus, que ia dar tudo certo. E já se vão para 22 anos que eu sirvo a esse Deus de uma maneira tão gloriosa, porque eu descobri quem Ele é na minha vida. E para mim Ele é salvação. Para mim Ele é me tirar do império da morte, me colocar no reino do Filho do seu amor. Ele é para mim esperança viva. Ele é para mim o pão da minha mesa. Ele é para mim o pão espiritual. Ele é para mim o consolador. Ele é o que me abraça no meio da dor, aleluia. Ele é aquele que me perdoou, glória a Deus. E é aquele que subiu ao céu e foi preparar uma morada para nós. E quando esta morada estiver preparada, Ele há de me buscar. Então não negocio a minha salvação, não abro mão da minha aliança com Ele. E eu quero perguntar para você: quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Irmã, a coisa está difícil. Lá em casa é muita briga. Eu quero dizer para você que Ele é reconciliação. Irmã, na minha casa é muita guerra. Eu quero dizer que Ele é paz. Irmã, lá em casa tem muita gente enferma. Eu quero dizer que Ele é cura. Irmã, lá em casa a coisa está difícil. Não importa. Ele é paz, Ele é pão, Ele é vida, Ele é consolo, Ele é esperança, Ele é salvação. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que você precisa. Se você precisa de Jesus, eu quero orar por você aqui na frente. Se você sente uma necessidade de um toque especial da presença dEle na sua vida nesta hora, ou quer renovar a sua fé, a sua esperança, eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar com a igreja do Senhor nesta hora. Se você disser assim: Jesus, eu estou precisando ser renovado nessa fé e nessa esperança, vem aqui na frente, nós vamos orar nesta hora. Eu quero sentir um toque especial do Senhor. Eu quero orar por você aqui na frente. Eu quero convidar você nessa hora. Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para consolar, Ele é poderoso para renovar tua fé, para renovar tua esperança, aleluia. Eu não faço nada, mas Ele faz. Ele faz, aleluia. Ele faz, aleluia. Ele faz, Ele toca na sua alma.
Ele leva você para os pés dele, aleluia. Ele quer trazer você para uma intimidade com ele. Ele quer despertar a sua vida, aleluia, para que você possa estar na presença dele, aleluia. Não só pela necessidade que você tem, mas pela necessidade de ter uma intimidade com ele. Ele não quer que você se lance aos pés dele apenas com uma lista de pedido. Ele quer que você venha aos pés dele e diga: Senhor, eu preciso ser tocada por ti. Eu preciso do teu toque nessa noite, aleluia. Eu preciso do teu toque nessa noite. Eu não quero emocionar ninguém. Eu não quero emocionar ninguém, mas eu quero que você seja despertado para buscar uma intimidade com Jesus. Eu quero que a igreja levante a sua mão. Os que estão aqui na frente, levante a sua mão também para o alto. E você começa a clamar. Eu não sei a sua necessidade, mas o Deus que eu sirvo conhece você muito bem. O Deus que me tirou da beira do suicídio é o mesmo que está aqui. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui com experiência com Jesus. Quem já foi tocado, quem já foi curado, quem já recebeu o renovo do Senhor, sabe que Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo, Ele não muda, aleluia. Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo, Ele não muda. Louvado seja Deus. Ele é o mesmo, e nessa noite, aleluia, Ele está aqui se revelando e dizendo para você quem Ele é, dizendo para você quem Ele é. Ele é aquele que supre a tua necessidade, mas é aquele que quer ser o seu companheiro de viagem. Nós vamos orar a Deus, nós vamos orar ao Senhor, aleluia, e Ele espera uma oração sincera e um coração voltado para Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de toda graça, de toda bondade, de toda misericórdia, nessa noite a tua igreja tem ouvido a tua palavra. Nessa noite a tua palavra foi pregada e ela não volta para ti vazia, mas ela faz aquilo para qual ela foi destinada. E nessa noite a tua palavra foi destinada para despertar a tua igreja, para despertar o teu povo. Nessa noite a tua palavra foi levada a este lugar para trazer esperança ao desesperançado, para trazer cura para aquele que está enfermo nesta noite, para trazer alegria para aqueles que choram, para trazer restauração ao matrimônio, para trazer alegria, para trazer esperança, para trazer renovo, para trazer consolo. A tua palavra nessa noite, ó Senhor, ela traz para os teus filhos, ela traz para a tua igreja uma esperança viva, que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo amanhã. O Senhor não muda, o Senhor não muda, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Opera no nosso meio, opera neste lugar, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Oh, glória a Jesus, oh, glória ao teu nome, glória ao teu nome, aleluia, glórias ao teu nome, Jesus, glórias ao teu nome, glórias a ti, ó Deus, glórias sejam dadas ao Senhor, ó Deus de misericórdia, ó Deus de toda bondade. Abre o ouvido espiritual do teu povo neste lugar, abre a visão espiritual da tua igreja neste lugar, traz esperança, traz alegria, quebra cadeias e ataduras nesta hora, e seja Deus exaltado, seja Deus exaltado. Como árvore cortado, marcado pela dor. Aleluia! Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará,
de água viva. E esta água está sendo jorrada sobre você. Esta água está sendo jorrada sobre você. Esta água está sendo jorrada sobre você. Beba nesta noite. Beba nesta noite. Beba nesta noite desta água viva. Esta água viva. Esta água viva. Esta água viva. Ó Deus, ó Deus, ó Deus de maravilha, Deus de mistério, Deus de glória, Deus que pela Tua palavra tem sido manifestada a Tua santa presença neste lugar. Abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, trazendo esperança e alegria. Há uma água, Senhor, viva, que é jorrada neste lugar. Há uma água viva que jorrada neste lugar está. Oh, aleluia! Abraça o teu irmão, abençoa o teu irmão nessa hora, abençoa o teu irmão, abençoa a tua irmã nessa hora e diga para ele: a esperança para você, a esperança para você. A presença de Jesus aqui é real, a presença de Jesus aqui é real, a presença de Jesus aqui é real. Abraça o teu irmão, abraça a tua irmã, dá uma palavra de bênção para ele agora. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! 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 Oh, a presença dele está aqui. A presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Aleluia! É real a sua presença neste lugar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! A presença dele é real. E como aqui é costume dizer, as palmas louvam a Jesus. As palmas louvam a Jesus. As glória a Deus e aleluia, adore ao Senhor. As línguas estranhas adoram ao Senhor. As palmas louvam a Jesus. As palmas louvam a Jesus. Só Ele é digno de glória. Só Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de toda adoração. Só Ele é digno de toda glória. Só Ele é digno de toda honra. Só Ele é digno de toda glória. Só Ele é digno de toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Continue exaltando. Continue bendizendo o nome do Senhor. Continue mandando glória pro alto. 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 Seja Deus glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória
Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. 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 Adore a Jesus, adore ao Senhor, porque existe um mistério glorioso aqui. E é Ele que é o dono da festa, é Ele que é o dono da igreja, é Ele que está no controle de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, tudo é para Ele, por meio dEle, para a glória dEle.